E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 10 dessa fic. Peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo, deixem o like e quem não for inscrito por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal onde às vezes, dou spoilers nas fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Em meio à infinidade de fenômenos físicos, existem 4 interações fundamentais envolvidas. Essas interações são forças, sendo elas força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. E agora se Virgil comer Azuchi no Mi, ele vai ter controle de 2 forças, a eletromagnética e a gravitacional, faltando apenas as forças nuclear fraca e forte para ter os 4. Depois de pensar nisso, Virgil toma uma decisão e enfia Azuchi no Mi na boca e mastiga. Se Azuchi no Mi não fosse sem efeitos secundários, Virgil não a comeria, mas como e sem efeitos secundários, Virgil não vê motivos para não comer e aumentar suas forças, fora que só o fato de ter controle sobre a gravidade já seria bem útil para treinos e inimigos que não fossem tal forte fisicamente. Embora ele tenha a máquina de gravidade para os treinamentos, ainda será útil ao comer a Akuma no Mi da gravidade. Virgil sente algo e se senta em posição de lótus e começa a meditar. Ele pode sentir o poder da Azuchi no Mi começar a fluir por seu corpo da mesma forma que a Goru no Mi fez antes ao se lembrar da Goru no Mi e da técnica que criou a Thunderheart. Virgil não pode evitar pensar em fazer algo igual com Azuchi no Mi ao se lembrar de algo de sua vida passada. Ele, ao estar nas forças especiais, havia aprendido diversas técnicas, e entre essas técnicas estava o Taiji Chuan ou Taishi Chuan em chinês. Em Pinyin, Taiji Chuan é uma arte marcial chinesa interna, Neijia, parcialmente baseada no Bagua, em Pinyin, Begua. Este estilo de arte marcial é reconhecido também como uma forma de meditação em movimento. Os princípios filosóficos do Taiji Chuan remetem ao taoísmo e à alquimia chinesa. A relação de Yin Yang, os 5 elementos, o Bagua, 8 trigramas, o livro das mutações, Yin Jing, e o Dao de Jing de Lao Tzu são algumas das principais referências para a compreensão de seus fundamentos. Os textos clássicos do Taiji Chuan escritos pelos mestres orientam a vencer o movimento através da quietude, e Jing Zidong, vencer a dureza através da suavidade, e Hou Kegan, vencer o rápido através do lento, e Man Cheng Kuai. O Taiji Chuan tem suas raízes na China, sendo, atualmente, uma arte praticada no mundo todo. É apreciado no Ocidente especialmente por sua relação com a meditação, Daoyin, e com a promoção da saúde, oferecendo, aos que vivem nas grandes cidades, uma referência de tranquilidade e equilíbrio. Os criadores do Taiji Chuan basearam sua arte na observação da natureza, não apenas na observação dos animais, mas também no estudo dos princípios da interação entre os diversos elementos naturais. Como somos parte desta natureza, o conhecimento destes princípios e de como atuam dentro de nós, estudado pela medicina tradicional chinesa, revela o Tai Chi como uma fonte efetiva de energia que encontra-se em nosso interior, situada na região do corpo nomeada pelos chineses de Dantian. E é aqui que Virgil queria chegar. O Dantian é um ponto focal fundamental na prática da meditação Taoyin. Refere-se especificamente ao centro físico de gravidade do corpo, situado no abdômen a cerca de 5 centímetros abaixo e 5 centímetros para dentro. Em relação ao umbigo, sabendo disso, Virgil conscientemente guia a energia da Akuma no Mi gravitacional para o Dantian. A ideia do Virgil era que, através do poder da Azuchi no Mi para criar algo para controlar seu centro gravitacional do Dantian, isso poderia resultar em um melhor equilíbrio, coordenação e controle do corpo. Assim, potencialmente, melhorar sua estabilidade, resistência e até mesmo sua saúde geral, conforme aplicar o controle em diferentes atividades físicas e mentais. Além disso, lhe dando movimentos mais precisos e poderosos. Também o deixará voar como o Superman, que ao usar suas asas junto com o voo gravitacional vai tornar sua velocidade de voo ainda mais rápido. Atualmente, somente com as asas a velocidade de voo de Virgil alcança 608 km por hora, o que é a metade da velocidade do som. Se ele usar sua nova técnica de voo junto com as asas, ele chega a 2.432, 2 vezes a velocidade do som. E claro, graças ao campo gravitacional, Virgil não precisa se preocupar com seu corpo se desintegrar ou ferir pela velocidade. Veja bem, a velocidade não lhe aumenta muito mais graças ao campo gravitacional. O corpo de Virgil pode aguentar a pressão. Depois de terminar de juntar toda a energia necessária, Virgil sorri ao sentir que agora pode controlar a gravidade. Virgil também pode sentir que o poder da Azuchi no Mi e Goru no Mi se sentem atraídos, mas não se fundem. Como se faltasse algo, Virgil sabia que o que faltava era força nuclear, e assim ele teria a manipulação das forças fundamentais. É o poder de manipular as 4 forças fundamentais do universo: gravidade, força nuclear fraca, eletromagnetismo e força nuclear forte.
É um subpoder da manipulação do universo e da manipulação cósmica, bem como uma variação da manipulação de força. Embora ele ainda esteja longe disso e também precise uma forma de conseguir as duas forças nucleares. Mas deixando isso de lado por agora, Verde olha de volta no seu inventário e vê tudo que tem e toma uma decisão. Ele vai fazer a base aqui para sua nobreza e deixar a Groenlândia para Nexus em Talo. Ele decidiu usar a colmeia personalizável agora e como o sistema havia explicado, aparece uma tela para ele configurar cada um dos 50 andares da colmeia. Então ele começa a configurar primeiro os últimos 10 andares, serão para alimentos, como plantações e animais para eles sempre terem uma fonte de alimentação. Um andar com piscina ok e um pouco redundante, sendo que estão em uma ilha 5 andares, sendo diferentes academias com várias ferramentas de treinamento para diversos tipos de treinamento. Com a ajuda do sistema Virgil também criou um andar para a máquina de gravidade. 5 andares para a ala médica, onde Virgil também colocou a máquina de recuperação de Dragão Ball. 8 andares para a biblioteca. Embora atualmente não tivesse livros o suficiente, a colmeia já vinha com alguns livros de ciências gerais, mas nada de magia ou sobrenatural, então essa parte ele terá que juntar. Mas para a sorte dele, ele já tem os livros que roubou de Leviatã e da biblioteca do Beco Diagonal, além de alguns livros que apareceram no Gate of Babylon. 10 andares para simulações de diversos ambientes como desertos, florestas, planícies, pântanos. Que isso era mais para ocasiões especiais, como treinamentos que precisassem tais ambientes, além de 2 andares especiais, um onde frio demais e o outro onde quente demais. 5 andares para entretenimento, onde tem computador, videogames, jogos de mesa, fliperamas e coisas do tipo. 3 andares para guardar ouro e joias para que sempre que algum membro da nobreza precise de ouro possa pegar. Assim, completando todos os andares, Virgil também integrou a rede Key na colmeia em todos os andares para automatizar tudo. Após isso, Virgil escolheu a entrada e pronto, colmeia feita. Obviamente após isso apareceu 2 opções para a instalação da colmeia. Uma faria a colmeia aparecer automaticamente, outra faria trabalhadores ir e construir, o que levaria 1 mês para tudo ficar pronto. Virgil decidiu que os trabalhadores fossem lá fazer a colmeia. Após isso, ele olhou para a carta de Tungion e decidiu a fazer após terminar o treinamento de 2 anos. Ao olhar para a carta de invocação de Lucy Ertfilia, Virgil decide que vai invocar ela ao lado do Igneo em um momento que o dragão saia, já que o dragão conhecia a Ana Ertfilia, que é antepassada de Lucy, assim poupando Virgil de ter que arranjar uma desculpa para adicionar a nobreza dele. Ele decide a invocar sem background. 2 anos depois. Colmeia andar 31 vulgo sala de gravidade. Se pode ver um jovem de cabelo branco como a neve, um de seus olhos era vermelho e carmesim como o sangue e outro era prateado. Ele veste apenas uma bermuda de treino e tinha algumas vendas pelo corpo, que era musculoso devido aos treinamentos intensivos. Seu corpo estava empapado em suor. A máquina de gravidade no centro da sala mostrava que a gravidade atual da sala era de 50 vezes a da Terra. Esse jovem era Virgil. Lucifer já havia passado 2 anos desde o dia que ele decidiu passar 2 anos treinando e os resultados foram ótimos. Primeiros resultados de Virgil. Virgil aprendeu o Amon, embora não fosse muito útil para seu corpo, foi muito útil para aprender a respiração do sol, além de melhorar um pouco sua regeneração. Também aprendeu 5 respirações de Kimetsu no Yaiba, sendo elas a do sol, lua, raio, vento e fera. Ele está tentando integrar todas essas respirações em uma, mais sem resultados. Virgil também aprendeu 3 dos 6 Rokushiki, sendo ele Soro, que permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Rankiaku, que é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. E o último, Rokushiki, que Virgil aprendeu, Kami, permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Virgil não aprendeu os outros por achá-los inúteis ou já ter uma habilidade semelhante. Além disso, Virgil também desenvolveu várias técnicas gravitacionais e eletromagnéticas. Virgil também focou em seu treinamento físico, pois o haki de armamento requer um bom físico. Falando em haki, Virgil alcançou um nível de haki de armamento onde pode o utilizar em suas armas. Já o haki da observação está em um ótimo nível, mas não chegou no nível de ver alguns segundos no futuro, como ele queria. O haki do rei não teve muitos avanços, ainda só podendo usar para intimidar os outros e não conseguindo usar em armas, mas ele sente que está próximo de chegar nesse nível.
Cabe ressaltar também que Virgil também treinou magia e até desenvolveu sua própria magia chamada Ghost Blades. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Uma boa notícia foi o fato de ele ter completado a integração da ficha do Gilgamesh liberando todos os tesouros de Gilgamesh, como a Chains of Avenx do iniciado a ficha do Acnologia e adquirido a magia Dragon Slayer. Cabe ressaltar que agora nessa última semana Virgil permitiu a Valéria tirar a fraqueza de todos. Ela já poderia ter feito isso há um ano, mas pela segurança dela Virgil preferiu esperar. Agora Virgil pode usar magia de luz à vontade, mas ainda não treinou como usar. Virgil está quase chegando em classe rei. E como o último atento Morrigan, a familiar de Virgil Magastri evoluiu para Gengar devido a não estar no mundo Pokémon. As evoluções foram modificadas para acontecer conforme o vínculo entre eles fosse mais forte, como se todos Pokémon evoluíssem por felicidade. Agora o crescimento dos outros membros, começando por Infield. Para começar, Infield começou a usar uma katana Nichiren para lutar corpo a corpo. Embora não seja seu fico de aprendizagem, ela aprendeu a respiração da água, o que também a ajudou a se integrar melhor com o elemento aquático. Sua elementização chegou em outro nível. Agora ela pode se transformar em uma enorme hidra de água. Ela não quis aprender Amon, já que não a ajudaria muito, mais. Em compensação aprendeu o Haki da observação e Haki do armamento. E para a surpresa de Virgil, ela tinha as qualificações para aprender o Haki do rei. Deve-se saber que incluso em One Piece o Haki do rei e algo raro dos Rokushi que ela aprendeu. Apenas o Soro e Kami sendo as duas únicas técnicas que ela achou que poderia integrar em seu estilo de luta. Embora tenha treinado seu físico para um bom nível, seu foco foi mais em magia, criando e aprendendo diversas magias. Pinguina também treinou e, assim como Morrigan, evoluiu para sua última forma. Uma Empoleon, Infield e Pinguina também treinaram magia em conjunto. Infield também pediu alguns conselhos a Igneo ao criar magia, assim criando a magia Dragon Slayer de água. Infield chegou no nível da classe suprema. Agora os resultados do treinamento da Daphne. Daphne não estava muito interessada em aprender uma respiração, mas acabou aprendendo a respiração do vento. Assim como Infield, Daphne não teve interesse no Amon, mas aprendeu o Haki. Diferente da Infield, Daphne não tinha as qualificações de rei, só podendo aprender Haki da observação e do armamento. Quanto a Rokushi, que ela aprendeu Soro, Kami e Geppo. Geppo permite aos usuários saltar no ar, permitindo-lhes permanecer no ar por muito mais tempo do que o habitual. Membros da CP9 podem usar essa técnica para atravessar grandes distâncias sem nunca tocar o chão, ou realizarem rápidos ataques aéreos. Ela aprendeu Geppo por não poder voar ainda, já que as Evil Passes não mudaram sua raça. De resto, ela aprendeu apenas magias tanto mais do mundo de Harry Potter quanto magias dos livros de Leviathan e os livros que Vergil tirou da Gate of Babylon. Daphne também está na classe suprema, mas um pouco mais fraca que Infield. Agora, vamos para Valéria. Daphne não aprendeu Amon por motivos óbvios, mas mostrou interesse em aprender esta habilidade assim que se tornou imune às fraquezas de sua raça. Ela aprendeu a respiração da lua. Virgil deu a espada Murazami para ela, já que ele não a utilizava, e ela estava precisando de uma espada para o estilo de combate que ela queria. Além disso, Valéria aprendeu o Haki de observação, armamento e do rei. Sim, Valéria também tem as qualificações de um rei. Valéria aprendeu todos os Rokushiki com exceção de Tenkai. Valéria também treinou sua Umbra Cinesi e controle de sombras, e Blood Cinesi e controle de sangue. Valéria aprendeu Oclumância, o que a ajudou com sua Sagrada de Gear. Na verdade, todos, inclusive Natsu, aprenderam Oclumância. O poder da Valéria e classe suprema também. Agora, com o primeiro homem da nobreza do Virgil, Natsu aprendeu Amon e o achou muito útil ao integrar em sua magia Dragon Slayer. Natsu também aprendeu a respiração do sol e a da chama, os três Haki e todos os Rokushiki. Além de aprender magias Dragon Slayer, Natsu conseguiu criar uma técnica de teleporte à base de fogo, o que surpreendeu a todos. Natsu também começou a usar correntes para lutar em um dos sorteios que Virgil fez nesses 2 anos. Ele tirou as correntes do Scorpion e as deu para Natsu. O poder do Natsu chegou na classe suprema, quase classe rei. O Igneo treinou basicamente a mesma coisa que Natsu, mas diferente de Natsu e Virgil, Igneo conseguiu aprender a infusão de Haki do rei. Um número muito limitado de fortes usuários de Haki do rei são capazes de infundir o corpo e armas com Haki de rei de uma forma muito similar ao do Haki do armamento, aumentando em muito o poder dos ataques. Depois de infundir eles mesmos com o Haki do rei, o Haki é emitido da parte onde está focado os raios negros avermelhados ou roxos, mas seu poder se estagnou na classe transcendente, pois para chegar à classe celestial ele precisaria de algo que nenhum dos membros da Nexus sabe.
Já Kurama aprendeu a respiração da fera e a respiração do fogo também aprendeu a mão. Os três Aki alcançando o mesmo nível que Igneo. Kurama também recriou o Rasengan que havia visto Naruto usar inumeráveis vezes em sua vida passada. Agora as novas adições durante esses 2 anos. Vergil convocou mais 3 personagens que entraram para sua nobreza, sendo eles Lucy e Ertfilia, Graifu Buster e Rinho Kumara. Lucy recebeu a herança de Gelau Fernandes. Geruferu Mandezu é um amigo de infância de Erza Scarlet. Antes de ele perder a memória, ele era um mago das trevas que tentava desesperadamente reviver Zeref por meio do sistema R. Gelau foi o principal antagonista da saga Torre do Paraíso. Isso foi realmente bom, já que Lucy não tinha as chaves douradas e nem tinha como conseguir elas nesse mundo, e a magia de corpos celestes de Gelau e uma ótima magia com um potencial realmente grande. Magia de corpos celestes, Tentaína, é uma magia poderosa baseada em objetos astronômicos, tais como meteoros, estrelas e buracos negros. Gelau é capaz de gerar e manipular a energia das estrelas a partir de seu corpo e usar isso contra o inimigo. E além disso, Gelau mostrou ter o poder uso de todos os elementos básicos como água, fogo, terra, vento e até magia da escuridão. Lucy foi invocada apenas 2 meses depois de todos iniciar os treinamentos, em um dia que Igneo saiu em sua forma humana para ver mais como estava o mundo nessa era. Quando Vergil descobriu isso, não perdeu a oportunidade e a invocou perto do dragão, que ao achar a pequena garota parecida com Ana Ertfilia perceber que a garota estava em um estado de confusão, a trouxe para a mansão, onde acabou entrando para a nobreza do Vergil como peão, valendo 2 peças de peão. Lucy também treinou nestes anos. Desde que chegou na mansão, ela aprendeu a mão ao sentir que a energia solar era realmente muito útil para sua magia de corpos celestes. Além disso, aprendeu a respiração da lua e esta tentando aprender a do sol. Pelos mesmos motivos, ela também aprendeu o Aki da observação e Aki do armamento, mas não tinha as qualificações de um rei. Já o Rokushiki, ela aprendeu Soro, Jeppo, Kami e Rankiaku. Já a magia atualmente só aprendeu magias dos elementos básicos e a magia dos corpos celestes em baixa escala. Lucy atualmente tem poder de um pico classe Ultimate, quase classe suprema. Durante esses 2 anos, Vergil fez sorteios de bronze várias vezes, mas não conseguiu muitas coisas úteis, sendo as coisas úteis 2 cartas da invocação, sendo uma de Graifu Buster do anime Fairy Tail e a outra de Rinho Kumara. Além disso, Vergil também ganhou 15 espadas Nichiren, o resto foi só coisas inúteis. Vergil decidiu invocar Grai com uma background. O lugar da invocação escolhido foi uma cidade perto da ilha. Vergil escolheu essa cidade porque sabia que Kurama iria naquela cidade para restaurar o Senjutsu dela, e assim Kurama encontrou Grai e o trouxe para a ilha. A background do Grai foi bem interessante. Graifu Buster era filho de Euclide Lucifuge. Se você não sabe que Euclide Lucifuge, aqui vai uma explicação. Euclide Lucifuge é o irmão mais novo de Greifia Lucifuge, tio de Milicas Gremory e cunhado de Circex Lucifer. Ele era membro do Clipot da Brigada Caos, sendo o líder da facção mágica Nilhan, e era considerado o braço direito de Rizevino Ivan Lucifer. Bem, de acordo com o background, Euclide teve um caso com uma de suas alunas da facção Nilhan, Mayuki Onna. Mulher Neve é um yokai, um demônio do folclore japonês. Essa personagem esteticamente linda, porém perigosa, e a personificação da morte quando ocorrem fortes tempestades de neve. As lendas japonesas tendem a mencionar sua habilidade de transformar pessoas em puro gelo. Outras vezes, as histórias falam com seu lado mais suave e gentil, e sugerem que Yuki Onna é mais um espírito benevolente do que retratá-la como uma ceifadora que espera pela próxima vítima. O nome dela era Urfu Buster. Após ficar grávida de Euclide, ela decidiu ir embora, pois achava que se Euclide soubesse que teria um filho, poderia perder prestígio ao saber que teve um caso com uma de suas alunas. Mas ela deixou uma carta explicando a situação para ele. Euclide, ao saber que seria pai, ficou realmente feliz, já que ele não tinha mais família desde que sua irmã mais velha, Greifia Lucifuge, traiu a família para ficar ao lado de Circex. Então decidiu procurar mas só achou 6 anos depois, após o grupo de demônios da facção Nil Satan atacar uma vila humana. Euclide encontrou o corpo de que havia sido assassinada. Euclide achou que seu filho também morreu, então voltou para sua facção e se tornou ainda mais frio com todos. O que Euclide não sabia era que seu filho Grai Lucifuge, o melhor Graifu Buster, estava vivo, tendo sobrevivido graças a sua mãe ter usado uma magia que o teleportou para longe da vila. Grai cresceu buscando se fortificar para vingar a morte de sua mãe. Grai não sabe quem é seu pai. Depois disso, Grai vagou pelo mundo procurando formas de ficar mais forte, até o dia que conheceu Kurama, que o levou para Nexus, e Vergil aceitou em sua nobreza. Grai recebeu a herança de Sub-Zero, também conhecido como Kuai Lian, e anteriormente conhecido como Tundra. É um Lin-Kuei assassino da série de jogos de luta Mortal Kombat e um dos poucos personagens originais.
Ele é o irmão mais novo de Nobu Saibot, que era o original Sub-Zero no primeiro jogo Mortal Kombat. Virgil não pode evitar achar isso interessante, já que Natsu recebeu a herança de Scorpion. Gray formou uma amizade e rivalidade com Natsu. Virgil não sabia se estavam sendo influenciados pelas heranças ou se era o fato que em Fairy Tail ambos têm a mesma relação. Gray não se interessou por Amon, mas aprendeu a respiração da água e névoa. Gray também aprendeu o Haki da observação e Haki do armamento. Gray não tinha as qualificações de um rei. Assim como Natsu, Gray aprendeu todos os Rokushiki e criou uma técnica de teleporte à base de gelo que era semelhante ao teleporte de fogo de Natsu, e criou a magia Ice Maker baseados em sua linhagem de Yuki-onna. A classe de Virgil era suprema. Agora Rin Okumura Rin é o principal protagonista da história. Ele e seu irmão gêmeo, Yuki Okumura, são filhos de Satan e Urejin. Ele frequenta a Academia Verdadeira Cruz, e seu objetivo é se tornar um paladino. Foi sua última invocação, sendo ele há um ano atrás. Rin, assim como Gray, Lucy e Natsu, foi invocado como criança. Assim, não sendo um paladino, Virgil também o invocou com background que foi surpreendentemente semelhante à história do Rin original, com Satan se apaixonando por uma humana, mas não qualquer humana, mas sim uma exorcista Urejin, uma exorcista, uma das maiores domadoras de sua época, tendo escrito muitos livros sobre o assunto. É também amiga do grande exorcista Vasco Estrada. Durante o romance entre Satan e Yuri, eles tiveram um filho. Infelizmente, isso fez o romance ser descoberto. A igreja ordenou que Yuri fizesse um aborto e depois fosse presa. Satan, ao descobrir isso, resgatou sua amada antes que isso acontecesse. Após escapar do território da igreja, Satan e Yuri foram para um lugar isolados onde pretendiam criar seu filho e ter uma vida tranquila. Infelizmente, durante o parto de Yuri, eles foram descobertos e atacados pela igreja, e graças a isso Yuri não sobreviveu ao parto. Com raiva, Satan matou todos os exorcistas e levou seu filho para outro país, onde se disfarçou de padre e abriu um orfanato lá. Satan criou o Rin até os 8 anos. Quanto à igreja, descobriu novamente sua localização e mandaram seus mais fortes exorcistas para lidar com ele, sendo eles Vasco Estrada, Griselda IV e Duel. Durante o ataque da igreja, Satan deu um caderno contendo toda a história e vários métodos de treinamento e uma espada para Rin e o mandou fugir. Rin assim fez e fugiu. Satan, embora poderoso, não poderia lutar contra 3 exorcistas tal forte e acabou perdendo e sendo selado. Depois de fugir, Rin leu o caderno que explicava tudo o que aconteceu e a real identidade de Satan. Rin decidiu ficar mais forte. Depois disso, Rin começou a treinar feito um louco até o dia que conheceu Virgil, que o convidou para sua nobreza. Rin disse que só entraria em sua nobreza se Virgil ganhasse dele em um combate, e assim foi que Rin se tornou o primeiro cavaleiro de Virgil e recebeu a herança dos Zarathos. Zarathos era um anjo de justiça, que em um certo momento lutou contra outros espíritos da vingança, e ao ver o sangue deles derramado, Yahvé lançou Zarathos ao inferno. Ao chegar lá, Mepisto o enganou e o derrotou, assim o fazendo de marionete para os pactos. Isso surpreendeu um pouco Virgil, já que talvez os Zarathos não fosse conhecido mais os portadores de parte de seu poder, sim os Ghost Riders. Rin aprendeu Amon e a respiração do sol e fogo, porém integrando suas chamas azuis. Ambas respirações o ajudaram a melhorar seu controle sobre suas chamas demoníacas. Além disso, Rin aprendeu os 3 Hakis e todos os Rokushiki. Além disso, ele aprendeu muito sobre magias de fogo e até criou movimento próprios. Virgil olhou seus tatus para ver melhor seu nível atual e os frutos de seu treinamento. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 10 anos. Peça: Rei. Dá um impulso de 50 para os status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza: Virgil, Rei. Ingvild, Rainha. Daphne, Bispo. Valerie, Bispo. Natsu, Torre. Gray, Torre. Lucy, Piau. Rin, Cavalheiro. Nível de poder: classe Rei. Familiar: Morred. Raça: Gengar Shin Ivsal 31. Pinguina. Raça: Empoleon Shin Ivsal 31. Vinci Alpha Doméstica. Fichas: Gilgamesh, 100%, Acnologia, 10%, Akumas no Mi, Goro no Mi sem efeitos secundários, Zushi no Mi sem efeitos secundários. Propriedades: Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra. Raça: Nepilim, demônio DX Deverse, deusa Ninzufati, Artemis Pjo, dragão Fairy Tail. Linhagens acopladas: Sparda, DMC, Artemis, mitologia grega, Sagred Gear. Zenith, Tempest, Fantasma Nobre, Gate of Babylon, Jardins Suspensos da Babilônia. Estatísticas: Car 1000, demônio classe Rei, STR 1200, demônio classe Rei, Vit 1000, demônio classe Rei, Dex 1200, demônio classe Rei, Int 1000, conhecimento humana no nível Rei, Sp 1100, demônio de classe Rei, Luke
E algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa. Habilidades. Gamersword. O usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gamersmint. O usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50%. Corpo demoníaco. Ao ser um meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos. Embora baixa além de todas as habilidades normais para os demônios como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser um meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital, Dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa principalmente seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia tanto visão, olfato, audição, paladar e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei, desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar. E como os chefes de Fordivars. Desenhista. Novamente, habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei. No Zayog-Tobu Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas. Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também estes têm imitações como a Estrada da Babilônia, Rdobu Babylon. Tesouros liberados atualmente. Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp. Vários fantasmas nobres desconhecidos de Rank D, Rank C, Rank B. Rank. A criação de portais. Usando a Yamato, ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatório. Teleporte. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças à linhagens Parda, Virgil tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta.
Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taya Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com um celular. Hack da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shoukwaki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shoukwaki permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Hack de armamento, ONPS. O hack da armamento, também conhecido como Buzoshouku Hack, é uma forma de hack que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Hack do Conquistador, ONPS. Ao Shoukwaki é uma forma rara de hack que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de hack permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de hack tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshoku é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi do tipologia dá ao usuário o poder do raio, além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com hack ainda possam o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior do Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro Goro no Mi que fica em seu coração, Virgil fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da magia. Com a linhagem de Artemis, que além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmurut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como Runespoirio, basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmurut era conhecido como ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade. Clone da sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também, junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade, por incrível que parece, era boa porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo, desde carros, motos, barcos, aviões, amechas, naves, etc. Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. A Zushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor.
Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área / alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Mitsurina. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon. O Amon, Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Saint Lit. Caminho do eremita / mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta como ondulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Mexernis é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos, que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não têm um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade. Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da Fera. A respiração da Fera é um estilo de respiração que imita bestas / animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário.
A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soro permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghostblade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Pontos de gacha. 0 inventário. Action figure da SDAT, Akame ga Kill, pedaço de Vibranium 2 kg, Marvel, Yamato, DMC, cartão com 10 milhões de dólares, máscara do Kaneki, Tokyo Ghoul, traje do Goku Black, Dragon Ball Super, 50 kg de comida, Oni PS, livro de receitas, Fodivars, Katana Nishirin de água, Anime Kimetsu no Yaiba proprietária, Invilt, 50 toneladas de carne de rei marinho, Oni PS, Murazami, Valéria Akame ga Kill, guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, guia Mon, Jojo Adventure, máquina de recuperação, Dragon Ball, guia Navi Six Styles, máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, carta de Dungeon, 15, Nishirin. Bom meus queridos, o vídeo fica por aqui, peço desculpas pelo atraso quem acompanha a comunidade do canal, e deixem o like, se inscreva e ative o sininho para